Calorosas saudações, e eu, se tivesse apenas 5% nas eleições, também não andava relaxado. Em contrapartida, certamente quem está a ver este vídeo está na maior paz do mundo porque acabou de colocar like nele. Portanto, meus amigos, aproveitem e metam um gosto neste vídeo e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 120 mil subscritores. Aliás, segundo canal, 50 mil. O primeiro é que é 120 mil subscritores. Só um pormenor. No primeiro canal vamos estar em direto a partir das 6h30, 6h45 por volta disso. Em direto, porque hoje são as eleições francesas. Portanto, vão ao meu primeiro canal porque vamos estar em direto a partir dessa hora e a noite, pelo que parece, será longa, embora seja só a primeira volta das eleições. Contudo, eu vou deixar o link da live no primeiro comentário afixado aqui no vídeo. Clicam lá e vão para a live e deixem like, essas coisas todas. Vamos a Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, que teceu comentários relativamente não só à história de Portugal, mas também como é que a esquerda se deve posicionar. Aliás, vocês já devem estar a ver ali em baixo, Mortágua, país foi fundador do racismo. Eu, honestamente, eu não sei se ela acredita genuinamente nisto que ela está a dizer. Já vamos à contextualização histórica, mas primeiro vamos partir do princípio. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o país tem de encarar e reconhecer o passado colonialista e pedir desculpas às vítimas. Mariana Mortágua esteve esta manhã num encontro antirracista do Bloco, uma estrutura que quer tornar permanente dentro do partido, onde disse que Portugal teve um papel fundador na estrutura do racismo. E esse é o nosso passado. E essa é a nossa história. E essa é a nossa responsabilidade histórica na formação do racismo atual. Mariana, é assim. Em primeiro lugar, eu passo desde já a explicar porque é que eu acho que esses pedidos de desculpa, além de não fazerem sentido, não funcionam e são muito piores do que são benéficos. Em primeiro lugar, dizer que Portugal é fundador do racismo atual é só parvo. Peço imensa desculpa. O Império Otomano, que como devem imaginar não é nada recente, tem existência milenar, praticou escravatura com vários grupos étnicos, inclusivamente brancos da Europa, eslavos principalmente. Aliás, por isso é que muita parte não, mas alguma das partes do leste europeu, muitos países na atualidade, são maioritariamente muçulmanos. A Bósnia é um exemplo disso, a Albânia, devido à presença do Império Otomano nessa mesma região. Portanto, isso é falso, pela primeira razão que eu agora acabei de enunciar. A segunda razão pela qual isso está errado é que para esse sistema institucional racista, vamos chamá-lo assim, existir, era preciso que na troca de escravos houvesse um vendedor e um comprador. O comprador era Portugal, obviamente condenável, mas quem é que os vendia? Quem é que os vendia? E é isso que tu não dizes. Quem vendia eram os reis ou os chefes das tribos africanas, dos atuais países africanos, que permitiam que essa troca de escravos existia. Portanto, o sistema de escravatura existia por parte dos países europeus que compravam os escravos e por parte das tribos ou países africanos que vendiam os escravos do próprio país. Portanto, estão ambos errados. Ambos. Não sei se estamos aqui a perceber. É que para isto, os próprios dirigentes políticos dos países africanos em questão teriam que se pedir desculpa a eles próprios, à sua própria população, por terem escravizado o próprio povo. Não sei se temos noção disto. Aqui ainda é pior. São as duas más, mas isto ainda é pior. Porque o racismo atual tem uma história. E essa história é a escravatura. E Portugal foi um dos grandes agentes mundiais, na criação não só do tráfico, como de todas as estruturas sociais que permitiram justificar essa escravatura. E... Falso. Mentira, pá. O que é que existiu primeiro? Isto é um exercício simples. As pirâmides do Egito, por exemplo, claramente mais antigas do que Portugal, foram construídas com o quê? Foi a FENPROF? Foi o quê? A CGTP? Na altura, do Egito. Ou alguém acha que não existiu escravatura para a construção das pirâmides? Estou a dar um exemplo mais basilar. Portanto, como é que alguém pode vir aqui dizer que Portugal foi fundador do racismo e, pior, da escravatura? Enquanto sistema. E é ridículo. Não faz sentido. Aliás, o argumento até poderia ser enquadrado no sentido oposto. Porque Portugal, do ponto de vista global, foi o primeiro país a começar o processo da proibição da escravatura. Em 1761, na altura com o Marquês de Pombal, curiosamente, quando é iniciado o processo da proibição de algum tipo de escravatura, não todo, mas foi o primeiro país, do ponto de vista ocidental colonialista, a fazer essa mesma proibição, no século XVIII. E, curiosamente,
foi no continente africano, onde países como, por exemplo, a Mauritânia, tinham a escravatura permitida até 2007, se eu não estou em erro. Portanto, falso, falso, falso. O colonialismo com a desumanização das pessoas. E desumanização é a ideia de raças superiores e raças inferiores. É a ideia do racismo enquanto uma estrutura de desigualdade. E esse é o nosso passado. E o nosso passado mais recente, que ainda é o nosso presente, é a negação nacional deste papel. Antes de continuarmos, ninguém nega que houve coisas erradas no processo de escravatura português. Agora, eu acho que qualquer pessoa de bom senso compreende que o que aconteceu há 500 anos atrás e a forma de ver o mundo das pessoas há 500 anos atrás mudou, felizmente. Eu não tenho que pagar, nem ninguém tem que pagar, pelos crimes que foram cometidos há 500 anos atrás. Nem ela, nem eu, nem ninguém. Portanto, desculpem dizer isto desta forma, mas a realidade é esta. O que deve haver é um debate de entendimento entre os países em questão naquilo que é a prospecção do futuro, na sua visão económica, política, social e afins. Portanto, as pessoas não devem ser culpabilizadas pelos atos de terceiros, pelo seu pai, pelo antepassado, seja o que for. As pessoas são responsáveis pelos seus atos e devem focar a sua visão política para a frente e não para trás. Porque isto incentiva o conflito entre os dois lados, não a resolução dos mesmos. Últimas eleições, a Marina Mortágua anunciou também uma conferência nacional para debater o papel do partido no atual ciclo político depois de ter admitido este mau resultado. O Bloco disse, perdeu votos, perdeu percentagem, perdeu um mandato. Assume este mau resultado como uma derrota pessoal sua? No Bloco de Esquerda as derrotas são coletivas e as vitórias também, mas é óbvio que tivemos um mau resultado e tudo o que disse é verdade e pode ser, enfim, confirmado por qualquer um. O Bloco teve um mau resultado nas eleições europeias e não foi possível reverter o resultado que vinha das legislativas, que vem no contexto particular. É o mesmo ciclo político, uma viragem à direita profunda que se reflete nos temas que estão em debate, na forma como marcam o debate, que se reflete nas formas como a política é feita. E penso que neste momento a esquerda tem uma responsabilidade, que é de olhar para o futuro. Reparem que aqui já há uma diferença brutal. Eu gostava genuinamente que a Mariana Mortágua, da mesma forma que tem esta visão de olhar para a frente relativamente à esquerda, que enfim, vocês sabem que eu não gosto da esquerda, não é essa a questão, mas esta perspectiva que ela tem de olhar para a frente e para o futuro e não estar presa ao passado, era exatamente a mesma coisa que eu digo que deveria ser a abordagem relativamente ao passado colonial português e ocidental. Porque se estivermos constantemente presos ao passado, vamos voltar a ter exatamente os mesmos conflitos que existiam na altura e a não procurar soluções e bons entendimentos para o futuro. Tão simples quanto isso, não é? E já agora, o Bloco de Esquerda, enfim, é uma tendência europeia. Ela tem razão na análise que faz, só que esta à parte, porque todos os partidos da família, praticamente todos os partidos da família política do Bloco de Esquerda e do PCP no Parlamento Europeu, perderam votos. Aliás, a bancada deles, que já era das mais pequenas, se não mesmo a mais pequena, perdeu para aí 20 lugares, uma coisa assim do género, foi uma derrota significativa e é uma tendência europeia a todo o gás. E de perceber como é que esta esquerda, a esquerda do Partido Socialista, se pode apresentar como uma esquerda moderna, capaz de enfrentar os grandes desafios de uma forma unitária e convergente, mas há tantas coisas importantes para recolocar a esquerda como uma alternativa credível, e ainda mais ao governo da direita. Hoje sai um relatório, por exemplo, sobre a semana de 4 dias. É uma forma de olharmos para o futuro e de pensar como pode ser o futuro do trabalho e que o futuro do trabalho não seja sempre menos direitos, menos salário, mais trabalho, mais horas de trabalho, mas sim um avanço em nome de redução do tempo de trabalho. É assim, eu não sou propriamente antagónico à semana de 4 dias. Se for execuível, não vejo porque não, e se trouxer vantagens económicas, talvez seja possível. Agora, numa altura em que o Bloco de Esquerda efetivamente quer conquistar mais eleitorado, não me parece que a redução do tempo laboral seja diretamente correlacionável a um aumento da riqueza, que é uma prioridade dos portugueses neste momento. Se fosse prometido aos portugueses mais rendimento que lhes permitisse mais qualidade de vida, mas com um aumento, vamos imaginar, de 4 horas de trabalho por semana, eu não sei até que ponto é que muita gente preferiria essa visão aos 4 dias, mas ficando mais pobre. Não estou a dizer que não se deve olhar para os 4 dias de semana, acho que pode ser uma solução viável, mas não sei se da noite para o dia seria uma solução sustentada, até porque neste momento não vivemos a situação económica mais confortável para fazermos esse shift a nível laboral. Mas não sei, eu, nesse aspecto sou mais aberto, diria eu. Mas enfim, isto é uma à parte. Meus amigos, agora digam-me a vossa opinião aí nos comentários,
Metam um gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Relembro que a partir das 6h30 e 6h45 entraremos em direto para acompanhar as eleições em França ao minuto. Está o link no primeiro comentário afixado. É só irem lá, clicam e deixem o vosso like neste vídeo e na live. Subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil aqui no segundo canal. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.